Hoje você vai trabalhar com conteúdo que vai fazer com que você tenha uma sensação de amadurecimento em termos conceituais muito grande. Você vai perceber uma evolução bastante acentuada dentro da química orgânica, porque é um conteúdo que vai necessitar de conhecimentos prévios dentro da química orgânica. Você vai utilizar tudo isso, essa bagagem conceitual que você acabou desenvolvendo para compreender isomeria. Matéria fantástica, tenho certeza que você vai gostar bastante. Entretanto, antes de começar com a aula de número 5, queridos, eu gostaria de fazer um pedido. Como essa pandemia acabou com muitas rotinas, dissolveu aquele compromisso que você tinha de ter que ir até a escola, se prostrar 5 horas por dia lá, mesmo que às vezes cansado, mas fisicamente você estava lá e você, enfim, habituou o seu corpo e a sua forma de aprendizado a tal. Veja, o que acontece? Quando a gente dissolve essas referências, nós ficamos sem uma diretriz. E quando nós ficamos sem diretrizes, nós beiramos o caos. A bagunça, isso é muito ruim para a organização de estudos, para uma boa preparação do vestibular. Então a gente estamos todos nós professores aqui do Núcleo pedindo para que nossos alunos postem fotos nas redes mostrando o seu comprometimento, a sua dedicação, para que você sirva de referência para demais colegas, para outros colegas que também talvez estejam precisando assim justamente disso, bons exemplos, para que se criem os bons hábitos ou se perpetuem os bons hábitos, para que se tenha um pouco de força para superar um momento tão complicado como é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, se você puder fazer, ficaremos imensamente felizes. Poste uma foto sua estudando a matéria que você está vendo agora, na aula 5 especificamente. Isso vai ser muito positivo para inúmeros outros estudantes que também acompanham as aulas de Química e que precisam dessa força dos pares. Porque afinal, é evidente que se tem alguém que sabe como é duro e como é difícil estudar e se preparar para um concurso, esse alguém é você. Então eu tenho certeza que vai ser extremamente significativa essa sua mensagem para os demais colegas. Poste uma foto sua estudando, coloca lá a foto estudando, assistindo a aula de Química. Isso vai ser incrível, enriquecedor, vai ser incrivelmente positivo. Certo? Então, me acompanha aqui. Isomeria plana, também chamada de constitucional. É a isomeria mais fácil que existe, leva esse nome porque no próprio plano do caderno ou, enfim, do quadro, você consegue notar o que a isomeria se propõe a notar, as diferenças. É interessante ressaltar que isômeros são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, pensando nessa premissa, vamos verificar as 5 principais diferenças que designam os isômeros planos. Vamos começar? Comecemos com a cadeia. O que seriam isômeros de cadeia? Isômeros planos de cadeia ou isômeros de cadeia são isômeros que possuem cadeias diferentes. Então, quando você está comparando isômeros, a prova lhe deu 2 isômeros, 3 isômeros para você comparar. E você notou que a diferença entre eles está na cadeia. O seu único trabalho ou tarefa é procurar nas alternativas isomeria de cadeia. É só isso. Quer ver? Vamos pegar aqui uma fórmula genérica qualquer. C4H8. Note que com C4H8 você pode ter 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Prontinho. Agora foi. Ok? Então, qual é a grande diferença que você nota entre todos estes? Primeiro, os 2 primeiros têm cadeias abertas, tudo bem, fácil de notar. Aberta e aberta. E o terceiro, fechada. Então, a diferença principal reside, obviamente, nas cadeias. Agora, entre o primeiro e o segundo, o primeiro tem cadeia aberta e normal,
E o segundo tem uma cadeia ramificada. Então, note que esses compostos, eles não são iguais. Isso é muito importante, isso é importante que fique claro para você. São todos diferentes e a diferença entre eles reside na cadeia. Quando os isômeros possuírem cadeias diferentes, querido, basta você procurar a palavra cadeia, porque você tem isômeros de cadeia. Tudo bem? Agora, quando as posições forem diferentes, posições de ramificações duplas ou triplas, funções que seja, quando essas posições forem diferentes, você vai ter o isomerismo posicional. Simples assim. Então vamos lá. Ocorre quando as posições são diferentes. Eu vou pegar aqui uma fórmula qualquer para você entender. Ó, vamos supor que você tem um C7H14. E eu vou fazer aqui para você um C7H14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem os 7 carbonos. Vamos agora observar a dupla. Dupla, dupla e dupla. Percebeu que a dupla não está no mesmo carbono, fazendo com que você tenha 3 substâncias diferentes? Pois é, isso é isomerismo de posição. No primeiro você tem a dupla nos carbonos 1 e 2, no segundo você tem as duplas entre os carbonos 2 e 3, e no terceiro você tem as duplas entre os carbonos 3 e 4. Então, onde é que está a diferença entre esses 3 compostos? Na posição da dupla. Se está na posição da dupla, primeiro, são 3 compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, portanto, são isômeros. E como a diferença se encontra na posição, você chama de isomerismo de posição. Vale ressaltar que isso é muito comum para cadeias homogêneas, né, pessoal? Onde você tem posições, numerações na cadeia e as coisas podem trocar de lugar. Fiquem bem atento nisso, tá? Funções. Quando eu vou ter isomerismo de função? Deixa eu colocar aqui então o tópico, né, das funções, que é o tópico 3. 1, 2, 3, está ali. As funções ocorrerão, isomerias de função, quando você tiver compostos com funções diferentes. Então ocorre quando as funções são diferentes. Então, veja, você tem vários isômeros, cada um deles com uma função diferente. Então você tem isomeria de função. É super fácil. Ah, como assim? Seja mais claro. Claro, vou me esforçar. Imagine um C4H8O2. Note que com C4H8O2 você consegue fazer 1, 2, 2, 3, 4. Deixa eu colocar aqui um dupla O. OH. Ácido carboxílico. 1, 2, O. 3, 4. Éster. E 1, 2, 3, 4. Cetona e álcool. Percebeu ali? Deixa eu só apagar aqui um carbono e trocar essa cetona de lugar aqui para fazer direitinho. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora foi. Ó, dupla O. Eu vou colocar aqui o OH. Vou botar aqui em cima o OH para ocupar menos espaço. Prontinho. Bom, você deve ter notado que todas essas substâncias possuem a mesma fórmula molecular, logo são isômeros. Agora, a primeira substância, ela é um ácido carboxílico. A segunda, um éster. E a terceira, perceba, é uma cetona e um álcool. Então você tem compostos com funções diferentes. Vou escrever todos para você. O primeiro é um ácido, o segundo é um éster,
E o terceiro é uma cetona e um álcool. Obviamente, nós não precisamos de muito trabalho cognitivo para perceber que são três substâncias diferentes entre si. E a diferença entre elas reside única e exclusivamente onde? Na função. Então você tem isômeros de função, é isso que você tem aqui justamente dentre esses compostos. Tudo bem? Metameria ou compensação. Uma das mais chatinhas porque gera várias e várias confusões. Portanto, me acompanha aqui. A metameria ou compensação, ela ocorre quando os radicais, esses radicais são de carbono, evidentemente, né? Radicais carbônicos, das cadeias heterogêneas dos isômeros são diferentes. Diferentes. Desse jeito. Veja um exemplo para que fique bem claro. Ó, vamos supor que você tem um C4H10O. Com C4H10O, você pode formar dois éteres diferentes. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3. Assim, 4. Perceba que qual é a diferença entre esses dois isômeros? Função, éter e éter. Cadeia, aberta, normal, saturada, heterogênea. Posição, o oxigênio está em que carbono? Ah, no 2 e no outro está no... Não sei. Pois é justamente por isso. Você não pode chamar de posição, porque posição você faz quando as cadeias são homogêneas. Aí você coloca na cadeia homogênea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 carbonos. Numera eles e coloca ali as referências. Por exemplo, como é que você numeraria essa cadeia? Esse aqui seria o carbono 1, 2, 3, não é nenhum carbono, entende? Ah, é só pular 3 e 4, assim, negativo. Por quê? Porque você tem duas cadeias diferentes nessa molécula. Então, quando você tem cadeias heterogêneas, você não pode numerar uma delas como sendo a principal, não pode. Você tem duas diferentes e tem que tratá-las diferentemente. E é por isso que surge o isomerismo do tipo metameria. Por quê? Porque nessa isomeria, você não consegue enquadrar os isômeros em nenhuma das outras três. Não é função, não é cadeia e não é posição, porque não é uma cadeia homogênea. Então, para você classificar, criou-se esse critério dos radicais das cadeias heterogêneas. Como assim radicais? Perceba que na primeira molécula, você tem aqui um etil e um etil. E na segunda, você tem um metil e um propil. Ora, se você tem etil e etil, vamos escrever aqui. Concorda comigo que etil e etil são radicais diferentes de metil e propil. Tá vendo? Então, essa isomeria acontece quando os radicais de cadeias heterogêneas dos isômeros são diferentes. Simples assim. Você pode perceber essa diferença de uma maneira mais assim facilitada quando o heteroátomo está mudando sua localização. Isso vai gerar uma mudança nos radicais dessas cadeias heterogêneas. Se a minha fala ficou difícil, eu vou dar uma frase para você para lhe ajudar de forma bem simples. Só acontece em cadeia heterogênea, vírgula, quando os radicais, ou seja, os lados, são diferentes. Simples assim. Então, é hétero? É. Olha para um lado, olha para o outro. Beleza? Agora compara com outro isômero que é hétero também. Olha para um lado, olha para o outro. É igual? É. Então é a mesma molécula. É diferente? É. Então é metameria. Simples assim. Ocorre apenas em cadeias heterogêneas, cujos radicais dos isômeros são diferentes. Em um isômero você tem um radical, em outro isômero você tem outros radicais, somente em heterogêneos. Tudo bem?
Quinta e última, também tem um nome confuso, estranho, tautomeria. Esse nome vem do equilíbrio tautomérico, de tautômeros, que são alguns casos especiais nos quais um fenômeno acaba se desenvolvendo. Para você entender bem esse fenômeno, eu vou usar uma metáfora bem fácil mesmo. Vamos supor que dentro de uma sala existam 10 pessoas. Existem 10 pessoas dentro de uma sala, ok? E essa sala tem uma porta, e essa porta é uma porta giratória. Vamos supor que ao passo que uma pessoa esteja saindo, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, uma pessoa está entrando na sala. Pergunta: o número de pessoas dentro desta sala vai mudar? A resposta é não. Porque se uma pessoa está saindo e uma está entrando simultaneamente, a quantidade de pessoas dentro da sala não vai mudar. Mesmo que não sejam as mesmas pessoas, isso não interessa, mas o número de pessoas dentro da sala é o mesmo. E na química uma reação muito parecida com essa metáfora acontece. Se chama reação de equilíbrio. Ela acontece quando alguns reagentes não reagem mais, tipo não mudam o seu número. Explicando de uma forma mais clara, ficam sempre com a mesma quantidade. E os produtos também. E coexistem reagentes e produtos em um sistema. E ao passo que um reagente vai se transformar em um produto, o produto vai e se transforma num reagente. Tipo a porta giratória. Ao passo que o reagente vai passar para o produto passa para o reagente. Então, ao passo que uma molécula de reagente vai se transformar em produto, uma de produto se transforma em reagente. Por isso que aparentemente parece que não tem mais reação, porque o número de partículas de reagente e produto não muda mais, é sempre o mesmo. Porque enquanto um reagente tem vários, um deles acaba se transformando em produto, simultaneamente um dos produtos se transforma em reagente. Isso está acontecendo agora dentro do teu corpo e é muito comum em sistemas fechados. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Quando você pega um álcool e um éter, você tem dois líquidos diferentes. Isso aqui é um álcool e um éter. São dois líquidos diferentes. Esse aqui não se transforma nesse aqui sem uma reação química, sem um processo. Então, se eu deixar esse álcool parado, ele vai continuar assim até a sua validade. Se eu deixar esse éter parado, ele vai continuar assim até terminar a sua validade. Agora, quando existem os enóis, sim, enóis, acontece um fenômeno um pouquinho diferente e eu vou mostrar para você agora. Os enóis são os protagonistas desse estudo. Então, a tautomeria ocorre quando os enóis, especificamente os enóis, geram especificamente aldeídos ou cetonas, ok? Não pode ser álcool? Não. Não pode ser ácido? Não. Éster? Não. Tem que ser enol virando aldeído ou enol virando cetona. Só nesses casos. Por que isso acontece? Vou mostrar para você. Isso ocorre porque o oxigênio ele é muito eletronegativo. E por ser tão eletronegativo, ele acaba puxando as ligações π, que ficam próximas a ele, que são ligações mais fáceis de se pegar e tal, e ele acaba justamente pegando essas ligações π do carbono. Então vamos supor que você tenha carbono aqui, e você tem o oxigênio ali. Vamos começar por etapas. Por que isso aqui é um enol? É um enol porque tem uma ligação dupla, por isso en, ligada a uma hidroxila que você chama de ol. Então você tem um enol e um enol primário ainda. Porque esse carbono aqui, é um carbono primário. Carbono que está ligado a um outro carbono apenas. Quando o enol é primário, ao fazer essa passagem, essa transposição de uma ligação π para o oxigênio, assim, vai gerar um aldeído.
Por isso é um indicativo, é fácil de ver qual vai ser o produto gerado, pelo tipo de enol que você vai ter. E por que isso acontece, professor? Você sabe da resposta já. Porque o oxigênio ele é extremamente eletronegativo. Então ele tem uma força para puxar elétrons descomunal. E os elétrons π são elétrons mais soltinhos. Então esses elétrons π acabam indo para o oxigênio e o oxigênio acaba liberando esse hidrogênio que vai ser acolhido pelo carbono que ficou sem elétron. Então, em poucas palavras, consiste em ligações π que passam para o oxigênio e o hidrogênio que acaba indo lá para o outro ladinho. Eu vou ter que fazer isso? Calma, querido, não grita. Claro que não. Eu só quero mostrar para você que isso acontece e acontece por causa do oxigênio, que é bastante eletronegativo, e acaba roubando a ligação π do carbono, porque a ligação π é uma ligação mais fraquinha, mais solta. Quando esses elétrons π do carbono vão para o oxigênio, acaba se formando um aldeído na molécula, se o enol em questão for primário. Ali eu vou escrever para você. Alguns livros gostam de chamar isso de equilíbrio aldoenólico. Assim, porque está formando aldeído. No entanto, se houver a passagem de enol para uma cetona, aí a coisa muda de figura. Se o enol estiver passando por uma cetona, é porque esse enol não é mais um enol primário, e sim um enol secundário. O enol secundário é o enol cujo OH está ligado a um carbono secundário, um carbono que se liga a outros dois outros carbonos. Deste modo, o que acontece? Ao puxar a ligação π para si, o oxigênio acaba fazendo uma ligação dupla. Vou corrigir aqui para você, eu não botei a duplinha ali, né? Deixa eu só arrumar aqui então para você. Olha a duplinha ali, indo para cá e o hidrogênio indo para lá. Vamos fazer aqui a alteração para você ver. Assim, formou um aldeído. Né? E aqui vai ser a mesma coisa. O hidrogênio vem para cá. Vamos fazer o hidrogênio lá para aquele carbono. E a dupla veio para cá. Quando isso acontece, note que você vai ter uma dupla entre o carbono e um outro carbono. Tá vendo? E isso é uma carbonila entre carbonos. E carbonila entre carbonos é uma cetona. Prontinho. Então agora você consegue notar direitinho essa transição. Ocorre quando você tem enóis. Sempre. Enóis vão se transformar em aldeídos ou cetonas. Fato. Isso acontece por meio de um equilíbrio, ou seja, dentro de um sistema fechado, vamos supor que você tem um líquido, uma solução com enóis, algumas moléculas dessa solução estarão se transformando em aldeído se for um enol primário, em cetona se for um enol secundário, espontaneamente, sem eu fazer nada. Isso acontece por causa da eletronegatividade que o oxigênio tem. Quando o oxigênio fica muito pertinho dos elétrons π, ele puxa esses elétrons com facilidade. E se ele puxa o elétron π de um carbono primário, ele vira um aldeído, porque ele faz uma carbonila na ponta da cadeia. Se ele puxa o elétron π de um carbono secundário, ele faz uma cetona, porque ele vai fazer uma carbonila entre dois carbonos. Portanto, isomeria plana é uma barbada, você consegue resumir tudo em uma palavra, basicamente, por cada isomeria, ou uma expressãozinha, e eu vou provar para você. Vamos lá? Isomerismo plano de cadeia. Cadeia. Cadeias diferentes. Isomerismo plano de posição. Posições diferentes. Isomerismo plano de função. Funções diferentes. Isomerismo plano de compensação ou metameria.
radicais diferentes, cadeias heterogêneas. Isomerismo plano de tautomeria, ou enfim, tautomeria, enol. Entendeu?